da sua casa. Que esse aí que se refere àquele sobre a sombra, não sei o que. Exatamente. Então é isso que eu queria falar. É o Salmo 91. Tá. Então, ele é o salmo de proteção na Bíblia, mas no céu nós não precisaremos de proteção. No céu não existe perigo, no céu não existe nenhum tipo de catástrofe ou calamidade. Então, textos como o Salmo 91 ou o Salmo 23, nós não teremos mais no céu, porque isso acabará. Essa ordem, como nós a conhecemos, que nós precisamos de palavras de consolação, de motivação, de ânimo, no céu não haverá necessidade. Então, a palavra escrita, como nós a conhecemos hoje, nós não a teremos na eternidade. A palavra de conceito, não vai precisar dela se nós estiver no céu, porque exatamente. ela não consertou. Palavra de perdão, palavra de arrependimento. Não vai ter palavra, então, entendi. A Bíblia aqui, a palavra escrita é um manual para nossa caminhada na Terra. A Bíblia é conhecida como o manual prático de teologia, a regra de fé do cristão. É aqui que nós conhecemos qual é a vontade de Deus e é aqui que nós aprendemos qual é a conduta que devemos tomar. Então, as escrituras são chamadas de palavra de Deus. Por exemplo, Deus escreveu em 2 tábuas, com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. O que é isso? A palavra de Deus em forma escrita. Jesus, em João capítulo 1, ele é chamado de verbo. No original, o Logos. O Logos de Deus se fez carne ali, ó, pessoa. A palavra em forma viva e habitou no meio de nós. E em Apocalipse 3, no versículo 14, se eu não me engano, diz que um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus. Então, Jesus, deixa eu ver se é Apocalipse 3, 14 mesmo, só para não passar informação errada. Apocalipse 3, 14. Perfeito. Gente, ela não pode pagar. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não é aqui. Deve ser em Apocalipse 19. Mas depois eu olho direitinho e mando para vocês no grupo, tá bom? Mas um dos nomes pelo qual Jesus é chamado é a palavra de Deus. Então vocês entenderam? Jesus e as escrituras são chamados de palavra de Deus. A diferença é que as escrituras são a palavra em forma escrita, a Bíblia. E Jesus é a palavra em forma viva, uma pessoa. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra, o Logos, se manifestou como pessoa viva. Segunda comparação entre as escrituras e Jesus é que tanto Jesus como as escrituras são eternos. Isso aqui é muito interessante, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. É um atributo incomunicável de Deus. Ou seja, é um atributo que Deus não compartilha conosco. Ou seja, por exemplo, Carla, Deus ele tem o atributo do amor. Esse atributo é comunicável, ou seja, Deus compartilha conosco. Deus é amor, nós também podemos amar outras pessoas. Então, esse atributo é comunicável. Por exemplo, um outro atributo comunicável de Deus. Deus é santo e ele compartilha a sua santidade conosco. Então, nós também podemos ser santos. Por isso que a Bíblia fala, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, é um atributo comunicável. Existem qualidades do ser de Deus que ele compartilha conosco. E existem outras que ele não compartilha. A eternidade é um dos atributos de Deus que ele não compartilha conosco. Ou seja, Deus não tem idade. É impossível calcular os seus anos. Não tem como. Nós tivemos um princípio, tanto na nossa alma como no nosso corpo. Os anjos tiveram um princípio, embora eles sejam seres espirituais. As montanhas tiveram um princípio. A terra, o cosmos, a própria eternidade, ela teve que existir. Mas Deus não tem começo, Deus não tem meio e jamais haverá fim. Então, a eternidade é um atributo que é exclusivo de Deus. Quando eu era novinho, eu ficava pensando da seguinte maneira: se Jesus ele foi feito, né, ele foi gerado na sua humanidade pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e Deus, ele foi gerado de quem? E Deus passou a existir quando?
1 milhão de anos atrás, onde que Deus existia? Não, 1 bilhão de anos atrás, onde que Deus estava? Então a nossa mente não consegue compreender a grandeza desse atributo, a eternidade. E aqui, nas Escrituras, nós vemos que tanto as Escrituras são eternas, como Jesus ele é eterno. As Escrituras nunca tiveram começo, sempre existiram. E as Escrituras jamais terão fim. Assim como a pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus permanecerá para sempre. E assim como as Escrituras são eternas, Jesus é eterno. E diz lá no livro de Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eternidade. Tanto as Escrituras como Jesus são eternos. Isso aqui é maravilhoso. Então, é uma outra comparação entre ambos. É uma outra comparação entre as duas doutrinas. Compreendeu, amor? Tá. Fácil de entender? Amém. Então, continuando. Eu não vou ler os textos que eu separei aqui para mostrar sobre esse estudo, porque senão a gente não consegue caminhar. Mas estão conseguindo compreender as comparações que existem entre as Escrituras e o Senhor Jesus? É interessante que falando sobre essa questão da eternidade, vocês já se perguntaram quando que a nossa alma começou a existir? Porque o nosso corpo ele começa a existir a partir do momento da concepção. E a vida começa na concepção. Então o corpo ele é gerado ali. Mas e a alma? Quando ela é gerada? E eu sou do grupo de estudiosos que defende que a alma ela também é gerada, passa a existir no momento da concepção. Simples, né? Assim como a matéria começa a existir no momento da concepção, assim também é o elemento espiritual. Porque existe um grupo de estudiosos que acredita que a alma já existia em Deus. Eu pensei isso. Não existe base para isso, não existe fundamento escriturístico para isso. Assim mas como... minha mente me levou, foi nisso aí, foi assim, não pode ter vindo. Mas então nós... em Deus já, se então ele é nós, soberano. então nós seríamos Ninguém tem coisa, eternos. nunca vai saber. Então nós seríamos eternos, né? Não, mas existem bases na Bíblia para a gente poder afirmar isso que eu acabei de dizer. Que a alma ela é gerada no momento da concepção. Não tem texto explícito, mas implicitamente não faz sentido, nós seríamos eternos. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. A nossa alma ela é imortal. Ou seja, ela existirá para sempre. Nós existiremos... Ela é eterna. Não, ela é imortal, não é eterna. Ela teve princípio. Se ela fosse eterna, ela não teria tido princípio. Se ela fosse eterna, nós seríamos deuses. Só Deus é eterno, cara. A nossa alma teve um princípio. Segundo os estudiosos, a alma ela é gerada no momento da concepção. Assim, quando o corpo é criado, Deus ele cria a alma. Ele faz a alma. É a explicação mais plausível que existe na Bíblia. Não tem outra explicação melhor do que essa. Dizer que a alma existe com Deus sempre é dizer que nós somos eternos. E a alma não é eterna. A Bíblia não trabalha com a doutrina da alma eterna, e sim com a doutrina da imortalidade. Nós iremos existir para sempre. Nunca mais seremos destruídos. Mas nós tivemos um princípio. Então, se nós tivemos um princípio, nós não somos eternos. Então, nós fomos criados dentro do tempo. Deus existe fora dele. Então, a nossa alma não existia com Deus na eternidade passada. Nossa alma teve um princípio. Embora a Bíblia não seja clara sobre isso, mas ela teve um princípio. Por isso que a eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Deus não compartilha esse atributo conosco, mas nós iremos existir para sempre, graças a Deus. E aqui nós derrubamos a doutrina do sono da alma, que tem pessoas que acreditam que quando o cristão morre, ele começa a dormir, ele entra num sono profundo. Então ele não tem consciência na eternidade, foi aquilo que você me perguntou. A memória dele não é consciente e nem ativa na eternidade. A Bíblia ela não ensina sobre isso. Os testemunhos de Jeová falam isso, não falam? E outras seitas também. Não, mas a pessoa não, morri aqui agora. Aí minha alma não fica aí no lugar assim até Jesus voltar, não? Entra na presença de Deus automaticamente. Se eu morrer aqui agora, eu já vou pro céu, pro inferno. Automaticamente, é o que a Bíblia ensina. Eu preciso ensinar muito Você esse ficar povo. vagando? Não. A Carla tá acreditando na transmigração da alma. Sabe o que é a transmigração da alma? Não, deixa gravando. Deixa gravando. Não é isso. A gente corta o Carla. Ah? Não é a Carla, minha cunhada, viu, gente? É a Carla. Vocês não estão entendendo que eu tô com vocês. Não, eu entendi. Mas eu entendi, Carla. É mais ou menos a visão que os testemunhos de Jeová têm, de que a gente fica em algum lugar dormindo, que depois todos vão se encontrar com Deus. Eu já ouvi dizer, tem uma passagem que fala assim, que
Não tem nada a ver com o espiritismo, não. É porque a primeira impressão que a gente dá é essa, com uma pergunta dessa. Mas eu entendi eu entendi a sua confusão. Cristo, como é que é? Até os mortos ressuscitarão. Então, por que então, mas o corpo irá ressuscitar, Carla, não mas a alma. Por que o corpo vai ressuscitar se a alma do corpo foi pro céu? Mas Deus quis devolver o nosso corpo. Deus quer devolver o nosso corpo. Nós vamos servir a Deus durante a eternidade num corpo físico. A alma deve ser tipo aqueles fantasmas, igual Não tem nada disso. Entendam bem, quando a gente morre... Eu não sabia dessa parte também, de que nosso corpo também vai subir. Vai ressuscitar. Isso aqui vai... O corpo... Então se eu morrer aqui agora, por exemplo, morrer, se eu tiver que ir pro céu, eu vou pro céu direto já. O que a Bíblia fala sobre então o quê? Meu corpo eu vou ser julgada quando? Mas como que você vai ser julgado se Cristo já foi julgado no seu lugar? Como que você vai ser julgado? Mas não fala o dia do juízo? Mas para os ímpios, o julgamento não é para a igreja. Nós já fomos condenados com Cristo. Se Cristo morreu no nosso lugar, Carla, qual o sentido de nós sermos julgados? Então quem vai ser julgado só os que foram pro inferno? Os ímpios, não são os que foram pro inferno. Os ímpios, aqueles que não estão com o seu nome escrito no livro da vida aí. Como assim? O julgamento é para a igreja? Se a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se Cristo recebeu a ira de Deus sobre ele na cruz do Calvário, precisou morrer, precisou substituir o pecador que se tornaria a igreja, qual o sentido de nós sermos julgados? A igreja passará pelo tribunal de Cristo. Então os corpos ressuscitar para quê? Para viver a eternidade com Deus aí. Acho que tem pensando. Não é, mas como assim, gente? Não. Essas coisas não são ensinadas na igreja de vocês? É estranho, porque, cara, eu até entendo a Cássia não saber um assunto desses. Ela não congrega. Mostra minha cara. Hã? Eu? Por quê? Eu até entendo, porque ela não congrega, né? Você já tá na igreja há 5 anos, entende? Mas o que tem? Mas o que tem? Como assim o que tem? E esse livro aqui? Mostra aqui, gente. Esse livro aqui, ó. Bíblia Sagrada. Não dou bobeira não, porque eu tô tentando... Mas eu entendi a visão dela, amor. Eu entendi a confusão dela, entende? Embora foi estranho. Porque até a Cássia tá assustada, amor, com ela ter Sério? pensado. Vou pro céu. Mas Lázaro, quando morreu, a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram o seu espírito. Não, Ou mas seja, eu não tenho certeza que eu vou... Como é que eu tenho certeza que eu vou pro céu? Você não tem essa convicção? Não. Nossa, você não tem certeza da salvação? Não. Meu Jesus amado. Não tenho. Eu só deixaria de ter certeza da minha salvação se a minha salvação viesse de mim mesmo. Se a minha salvação viesse de mim mesmo, eu saberia que eu perderia ela no segundo posterior. Mas como a salvação veio de Jesus, Jesus disse que nenhum dos que foram dados a ele se perderá. Então eu tenho a certeza da salvação. Como é que a gente não se perdeu? Se chama fé. A Bíblia diz não é que... obediência, não? Não, escuta. Ah, Isso se chama... obediência, Deixa eu falar. O relacionamento é baseado com Deus, minha filha. Lógico que é obediência, Carla. Deixa eu te falar. Não, Não, deixa eu explicar pra ela. O relacionamento com Deus é baseado em fé. Em fé. A santidade é o lado visível da salvação. Como eu sei que sou salvo? A minha vida vai dizer isso no dia a dia. Então, por isso, não tem certeza. Não, tudo bem, você pode não ter, mas que o cristão ele tem essa certeza, ele tem. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Não sei, eu acho que olhando para as escrituras, a gente sabe onde a gente erra ou não. Como é que eu vou ter certeza que eu vou? Porque a salvação ela não depende das nossas obras, cara. Errar, todo mundo vai errar. Dizer que você não é salvo porque você comete um erro é dizer que o sacrifício de Jesus não valeu para você, entende? É dizer que a obra de Cristo é incompleta. Como que se eu cometo aqui um deslize... Porque senão todo mundo vai pro inferno, Carla. Não entendi, Camila, mas cometer um deslize... Eu sei que todo mundo peca. Então eu não vou pro Todo inferno, mundo porque eu peca. xingo, não. Vai. Vou Não, não, mas você vai mesmo. Então você vai. Cara, deixa eu te falar. Quem nasceu de novo não peca habitualmente. Quem nasceu de novo não tem estilo de vida de pecador, entende? Mas peca. Mas viver uma vida prazerosa no pecado e não sentir prazer no pecado são coisas distintas. Não, eu sei falar porque pra mim comprar os porcos... Não, eu já me lancei. Não sei lá. Eu já me lancei. Tipo, se eu morresse, eu achava que se eu morresse aqui agora, eu já não ia, um exemplo, direto pro céu, direto pro inferno. Mas ia pra onde? O corpo ia ressuscitar. Mas ia pra onde? E o espírito? Meu Você corpo não Ia ficar no caixão, amor, Os trancado. Não, Então, não o caixão sei. ia ficar... O Eu já espírito. joguei meu corpo no inferno. O espírito ia ficar dentro do caixão trancado até a volta de Cristo. Vai, vamos, não, gente, vamos ler Lucas 16? Vai. Vamos ler Lucas 16. Então, os filhos, vocês falam. Eu pensei, nossa, fui lançar no inferno, né? Às vezes eu tive. Às vezes. Mamãe, chama.
A questão é você crer na redenção, entende? Só que uma coisa é porque Paulo disse que Deus nos elegeu para a santificação. Não é porque eu digo... Sai da terra! Não é porque que eu digo que É eu a bolinha de acredito... sabão? Não, que bolinha de sabão. A bolinha de sabão que você batia com a Dani. Esse aqui já é meu, esse aqui do inferno. Não tem nada a ver com isso, gente. Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Não, Daniel. Não, vocês estão prestando atenção não, mesmo? eu tenho que fazer perguntas, eu não entendi. Não, tudo bem, mas vocês estão prestando atenção? Não. A Bíblia mostra que a santidade é o lado visível da salvação. Uma pessoa que foi salva, ela tem uma vida que ela agrada a Deus. O pecado vai fazer parte da vida dessa pessoa como acidente, não como estilo de vida. Nós pecamos acidentalmente, não habitualmente. Dizer que eu não vou mentir nunca é um engano, eu já estou mentindo. Mas dizer que eu vivo mentindo também seria uma inverdade, porque eu não tenho prazer na mentira e eu não minto. Mas às vezes pode acontecer de eu não vigiar e mentir. Infelizmente, já viu quando você vê? Mentir. Sem querer. Você pede perdão para Deus, mas isso não faz... Diferente das pessoas que vivem na mentira. Elas mentem como se isso fosse uma coisa natural, como o ar que elas respiram, entende? Então, olha só, Lucas 16, ó. E às vezes, se você pisar na terra de novo, eu vou te bater. Eu não tô querendo. Você pisou, não? Daniel. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias Não pisa aqui agora. regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Por isso que daqui nasceu aquela história de São Lázaro que Então, cuida mas os minha animais. dúvida entre isso e tudo era sobre os corpos ressuscitados. Eu não sabia o que... Entendeu? A minha dúvida sobre sério, peraí, mas Mas a por que o corpo ressurreição- vai ressuscitar se eu não tô nele mais? Mas a ressurreição seria do que? Da alma? Seria de que a ressurreição? Não, eu queria entender o porquê o corpo ressuscitar, se já não tá ali mais a alma. Mas vai voltar, ué. Entendeu? Sabe como é que Pensa chama? pra você ver, se você for pensar. Sabe como é que Tá? chama esse período que... Não é, Camila? Os cristãos que estão na presença de Deus agora, sabe como é que isso é chamado? De estado intermediário. Estado intermediário é o intervalo que existe entre a morte e a ressurreição do cristão, onde ele vive na presença de Deus somente no seu espírito. Ele está com a parte apenas imaterial e não material. Então os teólogos deram o nome para este estado intermediário. Olha aqui, ó, em Lucas 16, ó, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É aí que você vai ler toda aquela história que o rico pede para que Abraão pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, colocar na sua língua, porque o tormento é muito forte. Ele reconhece Abraão, ele fala da casa do seu pai, ele fala dos seus irmãos, ele pede que alguém ressuscite para testemunhar o que está acontecendo ali, para os seus irmãos não irem parar ali. E aí Abraão fala que Lázaro teve a sua recompensa em vida e agora ele desfruta daquilo que lhe é devido. E ele, como rico, teve a sua recompensa em vida e agora desfruta daquilo que lhe é devido. E essa história mostra que na eternidade a consciência, ela é ativa. Ela é uma consciência viva. Aqui, ó, Lázaro... Eu pensar, eu achava que não era. Olha aqui, ó. Se lembrar, pensar qual o sentido de você se lembrar de coisas tão tristes que você viveu aqui. Mas é porque não... Se lá não vai haver isso mais, tristeza e dor, não, a minha mente. Mas não funciona de acordo com essa ordem que existe aqui. Nessa ordem existe a tristeza. É algo que, quando ela me fez a pergunta, eu respondi dessa forma. Eu falei, creio que não. Mas espera que eu não vou te dar a resposta. Eu tô falando pelo meu entendimento. Vou buscar o entendimento correto. Por isso que eu procurei. Mas eu não tinha dado a resposta pra ela. Sério? Falei, eu acredito que essa. Ela falou, eu também. Nós duas acreditávamos da mesma forma. Foi quando eu fiz a pergunta e falei, aprendi agora. Porque na minha mente eu não ia se lembrar do céu. E olha o que diz aqui, ó. Qual o sentido de você se lembrar e ficar lembrando de coisas ruins? Nossa, mas seria muito triste não lembrar, né? Imagina eu servir a Deus aqui e não lembrar. Então, mas eu não olhei por esse lado. De não lembrar. Mas do que se lembraria se a vida ela é De repleta? coisas que feriu, de coisas que deixaram. Mas se a nossa vida, eu sirvo a Deus 24 horas por dia sentindo dor. Do que eu iria lembrar? Do que eu iria lembrar? Se a minha vida servindo a Deus é uma vida com dor. Do que Paulo iria lembrar se a vida dele foi uma vida com dor? Do que Jesus lembraria? Do momento da concepção em diante. Do momento da concepção em diante. A vida de Jesus se tornou uma vida de servo sofredor. Do que Jesus se lembraria?
Entende? O que que Jesus Não, mas eu disse? entendi. O que que Jesus disse pro ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? O ladrão, ele tinha aquela ideia judaica que os judeus tinham. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, um reino futuro, aquela ideia do reino messiânico. Quando o Senhor entrar no seu reino, quando o Senhor estabelecer o seu reino, quando o Senhor estabelecer o milênio, lembra-te de mim. Aí Jesus fala assim, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A vida eterna começa agora. E ela iniciará automaticamente no momento da nossa morte. Ele fala, você estará comigo no paraíso hoje. Entende? Você não vai entrar num estado de sono profundo. Mas a sua alma não vai ser aniquilada. Mediante a esse trem sobre os corpos ressuscitados, eu ficava imaginando por quê? Qual o sentido dos corpos ressuscitar se já não tem nada nele? Mas que vai voltar, né? Tá na presença de Deus. Entendeu? Então era isso que eu imaginava assim. Então, entendeu? Então sabia, eu achava. E você sabia que a Bíblia... Vai ser o dia do juízo, e sabia que a Bíblia fala da ressurreição tanto dos justos como dos injustos? Os ímpios ressuscitarão também. Só que não receberão um corpo glorificado. Eles sofrerão no Geena, que é no lago de fogo e enxofre, para sempre nos seus corpos. Então a minha dúvida, não sei, eu pensava olha que Daniel... do corpo ressuscitar, entendeu? Eu não achava que o nosso corpo ia voltar para mim. E eu vou ser isso aqui de novo lá no céu? Não. Leia 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição da Bíblia. Leia 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição da Bíblia. Que Paulo fala sobre a natureza do corpo ressuscitado. Que ele mostra que Cristo foi as primícias dos que dormem. E depois aqueles que são de Cristo ressuscitarão. Cristo, a primícia, e depois... Sabe o que era a primícia? Primícia é a primeira parte da colheita. E os judeus, eles davam as primícias para Deus. Por quê? Porque a primeira parte da colheita, ela simplesmente aponta para o restante da colheita. Cristo, na sua ressurreição, foi as primícias, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. Antes de Cristo, pessoas ressuscitaram, mas o que aconteceu com elas? Elas morreram de volta. Cristo foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais tornar a morrer, ou seja, ele derrotou a morte. Depois de Cristo, os que são de Cristo na sua volta, na sua vinda, entendeu? Olha o que diz Daniel 12:2, ó. Lembra que eu falei que a ressurreição ela é tanto para justos como injustos? Daniel, eu poderia citar de cabeça, mas vou ler para vocês. Daniel 12:2. Esse aqui é um dos textos, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a ressurreição é a ressurreição de justos e de ímpios na vinda de Cristo. Só que os justos ressuscitarão, e disse Paulo que quando no soar da trombeta, o Senhor voltará e arrebatará os que estiverem vivos, transformará os que estiverem vivos, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Então, os cristãos vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo que não estará mais sujeito à morte, à fraqueza, à enfermidade, ao pecado. Um corpo que não estará mais limitado à fraqueza, às circunstâncias e ao tempo. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Isso é um corpo glorificado, um corpo transformado. Tanto que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que eles notaram falta foi do corpo dele, né? Não, eles viram que Jesus estava num corpo, só que eles tiveram dificuldade de reconhecê-lo como Jesus. Tá, mas eles caçaram o corpo, não é? Ah, sim, entendi. Então, foi a primeira coisa, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que sumiu foi o corpo. Primeira coisa, eles chegaram, só estavam os lençóis dobradinhos, arrumadinhos. Sabe o que significa isso? Se fosse um ladrão, ele não dobraria bonitinho e deixaria ele rasgaria e tal. Eu vi uma vez um escritor falando da forma do fogo dobrar na cultura, na cultura judaica, não sei, eu li isso um pastor um dia explicando que eles tinham mania quando sentasse para comer, vê se isso tem base, quando eles se reuniam para comer, se você depende da dobrada do pano que você deixasse, era que avisando que você ia voltar, que não era para retirar o prato dele. Eu já ouvi um trem mais ou menos para isso, porque você tá entendendo o que eu tô falando? São costumes do Oriente. Isso, aí eles expôs isso do trem dobrado de Jesus. Eles só comiam, eles só comiam inclinados na mesa, sabia? Eles tinham tantos rituais que fazer uma refeição era pedir para passar fome, quase morrer.
Porque até que você chegava na refeição mesmo em si, era um sacrifício de homem. Então, isso aí. Até lavar as mãos. Lembra que... Lembra que eles ficaram indignados com Jesus e os discípulos, porque os discípulos não estavam lavando as mãos para comer? Eles consideraram eles impuros por causa disso. Aí foi quando Jesus declarou puros todos os alimentos. Jesus declarou puros todos os alimentos. Ele disse assim, aquilo que entra no homem não pode contaminá-lo, mas é aquilo que sai do homem que o contamina. Porque aquilo que sai do homem sai do coração. E o coração aqui é a sede da vontade, dos pensamentos e dos sentimentos. Aí ele fala, é do coração que surge o adultério, a prostituição, a avareza, a idolatria, tudo isso. Não consigo compreender? 1 Coríntios capítulo 15, Carla, vai tratar sobre a ressurreição do corpo. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam no Pentateuco, que é a lei de Moisés, mas não acreditavam na ressurreição. E um dia eles chegaram para Jesus e perguntaram assim, Senhor, essa mulher foi casada com este homem e ele morreu. E aí no Antigo Testamento tinha a lei do levirato, acho que é esse nome mesmo, que é quando um homem morria, o seu irmão se casava com a viúva e o primeiro filho era dedicado à memória daquele homem que morreu para poder continuar a sua prole, continuar com o seu legado. Entendeu? Entendi. Então, é lei do levirato, lembrei. Foi isso que eu falei? Foi, né? Então, é a lei do levirato. Aí, os saduceus chegaram. Essa mulher se casou com esse homem, ele morreu. E aí, o irmão dele se casou com ela, morreu também. E aí, todos os outros irmãos que se casaram morreu, foram 7 ao todo. Aí eles falaram assim, ó, e no céu, com quem que ela irá se... de quem que ela será mulher? Só que o interessante aqui é que Jesus ele combate 2 erros. Porque, primeiro, Jesus fala assim, ó, na ressurreição, eles serão semelhantes aos anjos. Não se casarão e nem serão dados em casamento. Ou seja, anjos não têm vida sexual. Jesus estava ensinando o seguinte, porque eles não acreditavam em ressurreição e não acreditavam em anjos. Aí Jesus já mostra 2 verdades que eles não acreditavam, batendo naquele erro deles. Na ressurreição, Jesus mostrou que a vida no céu acontecerá também depois da ressurreição do corpo. E no céu existem anjos. Ele estava mostrando aquilo que os saduceus não acreditavam. Tanto na doutrina dos anjos, como na doutrina da ressurreição do corpo. Entendeu? Então a ressurreição... Depois você lê 1 Coríntios capítulo 15. Leia na sua Bíblia, na King James. Você vai ver como o estudo dela é muito profundo. Tá bom? Então é isso. Nem vou continuar com o estudo, porque acho que o tempo já foi, né? Quantas horas? Mas é bom, aí eu nunca fiz um estudo de corpo, alma, esses treinos, não. Quer estudar sobre isso na próxima terça-feira? Eu nunca fiz. Vamos estudar sobre isso então? então? Porque eu tô te falando assim, não. Eu acreditava assim,